muito bem-vindos a mais um Pod Marace. Hoje temos um convidado especial, uma pessoa que tem feito um trabalho incrível em prol da geração de renda e da tradição do artesanato. Profissional de comunicação, designer e candidato a vereador, que deixou a capital do Rio e criou o projeto Mãos de Amparo, que tem como missão promover a economia criativa, a geração de renda e o artesanato no sul fluminense. Vamos receber Nicolau Vince Prova. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia! E eu queria saber mais um pouco como é que foi, né, que você fez esse trajeto de voltar aqui para o interior, né, sair lá do Rio de Janeiro. Certo. Eu trabalhava no Rio com comunicação corporativa, né? Primeiro trabalhei para uma universidade, depois fui para o mercado corporativo, seguros e previdência, era uma multinacional, e depois trabalhava de home office. Chegou no momento, meu pai adoeceu com Alzheimer, e eu estava precisando, queria mudar a minha vida, queria dar uma guinada. E foi o momento que eu decidi vir. E aí eu retorno para Barra Mansa, só que eu vou morar entre centro da cidade e a área rural, ali no Distrito de Amparo, próximo do Distrito de Amparo. E a partir daí, toda a minha vida começa a mudar. Então, Nicolau, você tem uma trajetória profissional bem diversificada, né? Trabalhando com comunicação, marketing e cooperativismo. Nos conte um pouco sobre essa transição e como surgiu a ideia de fundar o projeto Mãos de Amparo. Bom, o meu primeiro contato com as artesãs em Amparo, do Distrito de Amparo, foi através de um estilista. Eu trouxe uma coprodução para uma marca de luxo carioca. E a partir daí, eu já estava em Barra Mansa, né? Porque eu vim para ajudar meu pai, minha família. Meu pai estava com Alzheimer. Eu falei, eu já tenho aquela veia, né? Da criatividade, do trabalho coletivo. E aquilo para mim me deu uma fagulha. Eu falei, eu quero continuar. E aí eu criei o projeto Mãos de Amparo. Então depois eu segui. A partir daí começou um movimento onde eu encontrava as artesãs, não só do Distrito de Amparo, mas de outros bairros de Barra Mansa e de Volta Redonda, no casarão onde está o artesanato Estela de Carvalho, em Amparo. Ali era o nosso QG, nos encontrávamos ali e eu comecei a entender como funcionava essa criação compartilhada. Eu trazia algumas ideias de uma pessoa que sempre trabalhou com criação para o design, para o marketing, para a comunicação, e entendendo até onde a gente podia chegar. E eu fiquei maravilhado, porque eu nunca imaginei que algumas ideias que eu desenhava pudessem ser traduzidas para o bordado. Realmente eu não tinha vivência nisso. E eu fiquei maravilhado, fiquei realmente encantado. Essas ideias que você tinha de designer, quando você viu elas tomando forma, né, no bordado, você tomou gosto, então, por isso. E aí você quis entrar nesse universo, né, do bordado e de criar junto, ter essa parceria. Foi isso? Exatamente, eu me encantei. Eu falei, nossa, dá para fazer muita coisa. E eu percebi que eu poderia somar, trazendo novas possibilidades para aquele grupo de artesãs e também para tantas outras. Eu trabalhei com mais de 60 artesãs só ali, para algumas artesãs que eu trabalhei também no Rio. Entre pessoas que apoiaram quando eu levei os trabalhos para eventos. Eu já cheguei a coordenar um evento por 2 vezes no hotel da Lapa Design Hotel, do Hélio Pellegrino. Então eu trabalhei com diversas pessoas, diversos empreendedores da economia criativa. Então foi assim que começou essa transição e foi assim que eu comecei e acelerei e não parei mais. Como foi voltar para Barra Mansa e se dedicar à comunidade depois de tanto tempo no Rio? Foi um momento especial na minha vida. Foi quando eu encontrei pessoas com vivências diferentes da minha, mas pessoas assim que tinham tanto a ensinar, porque a cada trabalho que eu realizava, a cada coleção que eu pensava, eu ia na casa de cada artesã, tomava um cafezinho, comia um queijo Minas, uma coisa, trocava ideias sobre a vida, Essa sobre o conexão Distrito de interior Amparo. tem, né? Só o interior pode Exatamente, oferecer. exatamente. E assim, E é tão rico, né? sim, eu fui muito bem recebido. E então foi impactante na minha vida isso. Foi impactante porque um outro mundo. Eu estava no Rio. Era outra, porque no Rio eu acho que as pessoas são, a vida é um pouco mais corrida, as pessoas são um pouco mais sérias, assim, não tem tanto esse acolhimento do interior, né? Então quando você, na minha opinião, né, não sei, você me corrige se eu estiver errado, mas quando você retorna, você tem todo esse acolhimento novamente, né? O Rio de Janeiro tem aquela coisa assim, o acolhimento acontece mais na praia,
nos bares, na Lapa. Meu último endereço no Rio foi Lapa, eu morava no bairro de Fátima. Eu amo o centro da cidade, eu amo cultura, centro antigo, mais do que praia. Eu não dou conta do sol, não. Acho lindo de iluminado, mas ficar no sol... Eu também não dou. Não. Aí eu tinha um home office, mas também 2 vezes na semana eu ia para a seguradora, onde eu trabalhava, ou depois ia para outra seguradora. Então era aquele ambiente executivo, né? Tudo muito rápido, tudo para ontem, pensar campanha, pensar história, texto, imagem, falando com o jornalista, com todo mundo. Então era outra história. Aqui não, aqui o ritmo é diferente. Desacelerou. Né? É um ritmo gostoso e eu fui me adaptando e entendendo. E foi muito legal, porque eu trouxe inclusive umas propostas assim que para muitas artesãs eram coisas novas, entendeu? Falando sobre assuntos que traziam um pouco de reflexão para a questão da diversidade, entre outros, né? E a causa animal também, trabalho. E você achou muita resistência? Porque aqui no interior é diferente da capital nesse sentido, como você falou, da diversidade, tem alguns tabus, né? Então eu não sei se você não encontrou alguma barreira, né, em questão a isso com as pessoas aqui do interior. Você sabe que não. Eu percebi assim, uma curiosidade e um certo bom humor, mas na verdade eu acho que o ser humano é muito parecido. Não importa. Cada pessoa tem dentro de si algum preconceito, tem dentro de si alguma coisa ainda a ser descoberta, né? No sentido de abrir aquela chave para a pessoa enxergar certas coisas que antes às vezes ela nem via, mas ela começa a perceber um outro olhar, e aí ela não vai se sentir ameaçada. Sim. E vai gostar. Então foi bem legal. Então você não encontrou resistência nesse sentido, foi muito tranquilo. Não. Que bom, graças a Deus, né? Porque geralmente aqui no interior algumas pessoas, não todas, mas não tem essa virada de chave, né? Tem a cabeça ainda meio fechada para esse tipo de coisa. Pelo menos durante o trabalho, ao longo da criação, e comigo, assim, as pessoas são sempre muito tranquilas, muito abertas, receptivas, assim. Eu acho que tudo é uma questão de respeito. E como você se coloca? Eu me coloco numa relação, né, de parceria para o trabalho, com muito respeito e com muita gratidão, né? É uma palavra que está sendo muito usada, mas é verdadeira, gratidão. Sim, eu acho que isso abre muitas portas também, né? Quando você entra, sabe entrar e sair dos lugares com respeito aos lugares, às pessoas, se colocando de forma educada, respeitando, né, os limites das pessoas, eu acho que as coisas fluem, né? E qual foi o impacto do projeto na vida de mais de 100 famílias que participaram? Bem, foi muito positivo. Eu trabalhei com muitas artesãs, né? Pessoas do Distrito Rural, pessoas da cidade, de bairros periféricos. A maioria dessas pessoas não tem o artesanato como fonte principal de renda. Algumas sim, algumas não. Foi interessante até porque conversei muito com elas a respeito de como se posicionar no mercado, dei alguns toques e tal. E sim, e para algumas pessoas, durante o momento em que eu cheguei no ápice do trabalho, foi muito interessante financeiramente para algumas pessoas, foi muito bom. Então o trabalho seguiu, mas veio a pandemia e eu estava no momento de levar a Mão de Amparo para o Rio, fazendo contatos com estrangeiros, com amigos, porque eu também tinha um trabalho com turismo. Então, muitas pessoas estavam interessadas em levar coisas para fora, né? Eu cheguei a produzir uma colcha encomendada por uma pessoa do British Council, sim. Depois uma pessoa da França encomendou um conjunto para levar de presentes, enfim. Você conseguiu levar isso para fora do país? Sim, incrível. Sim. Eu não diretamente, mas pessoas que se interessaram. Teve um cara da Suíça, que tem uma ONG da Suíça, em Zurique, se não me engano, e ele levou várias camisetas de uma coleção que eu fiz com o Brasil em patchwork. Levou umas 40 para lá. E foi muito bacana, sabe? Foi muito gratificante. Mas quando você me falou de bordadeiras, eu achei que fosse só um trabalho realmente só de bordado. Não, aí quando você me falou agora de patchwork, então tinha vários tipos de estampas, você criava várias coisas. Não foi só bordado. Aliás, foi principalmente patchwork. Na verdade, é o appliqué que eles falam. É o tecido aplicado, colado, através de um adesivo sobre outro tecido. Não é um silk? Não. É quando você tem um tecido e cola sobre o outro, e você faz um acabamento, tipo um alinhavo, que fica aquele acabamento rústico à mão, e aí você entra com outros tecidos, e pode entrar bordado de peças, miçangas, que valoriza mais que valorizam, depende do que você quer criar. Então eu fiz bolsas que levam bordado, levam patchwork. Algumas artesãs me trouxeram umas técnicas assim incríveis, com tecido desfiado.
Aí o meu lado de um cara assim ligado à criação, à arte, ao design e à moda, que eu adoro, né? Uhum, Mas aí no meio disso tudo tem o empreender. uhum. Empreender significa também coordenar uma equipe, levar o trabalho para fora, saber vender, saber mostrar, saber informar as pessoas, né? Uhum. O valor Direcionar, é né? direcionar o trabalho. E aí você pôde fazer, unir o útil com o agradável, né? Porque você pegou a criatividade que você tinha e o conhecimento que essas pessoas tinham, tanto de bordado, de várias técnicas diferentes que eu mesma não conhecia, né? Então você agregou muito a elas e elas a você. Então ficou um trabalho perfeito, né? Exatamente, foi muito bom. Se a gente hoje olhar para a Europa, por exemplo, para marcas como Dolce Gabbana, Versace, até a Chanel, que hoje tem a diretora de arte, é uma italiana, Maria Grazia Curi. Eles trabalham muito com artesãos, eles dão um Uhum. valor enorme. Então, eles inclusive mostram as regiões da Itália. Eu digo Itália porque é a minha referência ali. Então, onde são feitos os bordados, onde são criadas as peças, e eles têm filmes falando. Na pandemia, isso foi muito explorado, a valorização dos artesãos que estavam trabalhando E lá. eu vi um documentário, você falando agora, eu me lembrei, sobre a Semana de Moda mesmo, e eles mostrando a alta costura. Que a alta costura ela é feita exatamente dessa forma que você falou. São poucas peças feitas à mão, assim, um trabalho assim muito criterioso, né, com Sim. tecido, com bordado, com várias técnicas, mas assim poucas e feitas assim dessa forma que você falou, muito assim, é um trabalho muito manual, muito delicado, não a fast fashion, né, hoje em Não. dia. É uma coisa, por isso que é tão caro, né? E às vezes a gente pensa, nossa, mas é caríssimo. Mas o trabalho ninguém vê por trás, né? Tanto do tecido, da criação, de tudo, né? Sim, sim. A moda luxo, a alta costura, né? Ela é uma marca hoje. Você tem a alta costura francesa, que é uma marca, que acontece só na França, mas você tem também a alta moda na Itália, que é mais ou menos a mesma coisa, mas pouquíssimas marcas fazem de fato alta costura e a gente nem sabe quem compra, porque é É para poucos. É caríssimo. para poucos. Eu não tenho a menor ideia. Aí já é uma área um pouco que eu não me aprofundei, mas eu observo, que eu leio, me informo, né? Então, e é isso voltando no que você falou sobre as artesãs, é um trabalho que se fosse fora do país, né, em Paris ou em Milão, enfim, seria super valorizado porque é praticamente essa alta costura. Só que é feito aqui e a gente não valoriza, não dá valor por causa dessas fast fashion, o povo não consome tanto, talvez. Por falta de informação, né? Por falta de direcionamento, não sei. Mas em outros países são muito mais valorizados, né? É verdade. Esse é um desafio, tá? Eu, por exemplo, eu não trabalho com alta costura, mas o meu trabalho está mais focado ao design decorativo, almofadas, bolsas, tudo que eu fiz até agora. Então não chega a ser um mercado de luxo. Mas a gente tem sim uma valorização, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a Patrícia Bonaldi, né, que é de Minas Gerais, que tem um trabalho interessantíssimo com cooperativas de bordados lá em Minas Gerais enfim, vende nos Estados Unidos, né? Ela faz parte lá da Semana de Moda dos Estados Unidos. Ela é feríssima. E você tem também os irmãos Campana aqui no Brasil, que trabalham com design, com luminárias e tudo. Esses trabalhos, eles ganham muita visibilidade naquele circuito assim de design, de moda, na Vogue, em revistas especializadas, né? Uhum. Essa é a minha intenção, é focar em Barra Mansa, tentar trazer para Barra Mansa essa visibilidade. Nós temos aqui em Barra Mansa muitas bordadeiras. Tem bordadeiras que trabalham para escolas de samba no Rio de Janeiro. Uhum. As bordadeiras que eu conheci, e tem muita gente fazendo artesanato, que não é só com tecido, com latinhas, uma série de coisas. Então, trazer isso, né, e jogar para o mundo, né? É isso. Então, eu tenho você me falou, né, sobre as artesãs aqui e que é difícil, né, a visibilidade no Rio, né, ou não só no Rio, mas nas grandes capitais a gente ter visibilidade das pessoas aqui do interior. No primeiro podcast, tem um amigo meu, o Bravo, Edgar, um beijo. Ele até me falou, né, que tinha uma amiga dele, a Negrita, eu conheço o trabalho dela, mas assim, só por Instagram, que ela tinha saído na Vogue, numa matéria da Vogue, e que ele achou incrível, porque o trabalho dela realmente é belíssimo. E é uma das pessoas daqui que eu conheço que conseguiram ter essa, né, essa exposição desse tamanho. Eu conheço a Negrita.
Eu tive uma experiência num evento em Volta Redonda que aconteceu numa casa lá na vila. Eu adorei. Foi um evento pequeno, mas só tinha gente legal. E eu conheci a Negrita nesse evento. A gente trocou muita ideia. Ela até tirou uma foto com umas bolsas que eu estava lá, com uma técnica incrível, mas eu fiquei encantado. E a Negrita é uma potência, né? Sim, Primeiro que ela tem luz própria, segundo sim, que ela cria aquelas roupas. Eu acho que ela até já está mandando estampar os tecidos, ela já está nesse nível, sim. tá? Então, sempre com inspiração afro, né? Muito Ah, eu acho ela representatividade. massa, É, cara. e Eu ela tem uma gosto dela. representatividade É, muito grande, né? muito. Isso. Tem uma simpatia, não basta ser Sim, tem uma bonita, né? luz, né? É, muito. Então, você fala muito sobre incentivar a economia criativa, né? E a tradição do trabalho artesanal, que são elementos tão importantes para a cultura local. Como você vê o potencial dessas áreas para o desenvolvimento do sul do estado? Bom, a nossa região tem muita gente boa fazendo coisas incríveis. Eu tive agora, nesse fim de semana passado, na Flumisul, e vi um trabalho assim, eu até coloquei um vídeo na minha rede, eu fiquei encantado, sabe? Artesãs de Barra Mansa, tinham de Volta Redonda. A nossa região tem potencial. Eu acho que o artesanato ele está diretamente ligado ao turismo. Se não me engano, eu acho que ainda é assim. A Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro que abraça o artesanato. A Prefeitura aqui de Barra Mansa tem um movimento bem interessante ligado à Secretaria de Turismo. O artesanato ele é uma ferramenta importantíssima para o turismo. E através de eventos, exposições, canais de comunicação, rede social, né, um trabalho de marketing bem feito, a gente traz turistas para a região, turistas de fora, de outras cidades, de outros estados, até de fora do país, dependendo de como você consegue inserir e trazer esse turismo receptivo para a nossa região. Na minha opinião, depende muito da exposição, né, que você faz disso. Por exemplo, aqui no interior, você começou a falar aí sobre o projeto das artesãs e como você trouxe isso, como você levou isso para a moda. Então, eu acho que tudo vai da exposição, da rede social, de como é divulgado, para fazer esse turismo funcionar e girar e saber que tem isso aqui como atração também, né? Exatamente, eu acho que aqui na região, eu vou falar de Barra Mansa, né? Nós temos aí uma área rural com fazendas antigas que dá para promover não só fazendas luxuosas ou fazendas históricas, você tem inclusive a casa de algumas pessoas que podem Sim. receber. Então, assim como eu fui na casa de algumas artesãs e aquela mágica acontece ali, você toma aquele cafezinho, bate papo, isso pode ser turismo também. Pode ser transformado. Pode ser transformado. Eu, quando morava em Santa Teresa, no Rio, eu participei de um grupo pioneiro que fez o Cami Café, Bed and Breakfast em Santa Teresa. E eu morava lá, eu morava numa casa antiga, não era uma casa luxuosa, mas eu recebi muita gente, e eu inclusive fui matéria na revista Viagem e Turismo, uma matéria de 4 páginas, toda feita na minha casa, Que bacana. que não era mais luxuosa não. Mas eu, na época, tinha um professor de yoga que dava aula de yoga dentro da minha casa, aí eu levei a jornalista e turista para fazer aula de yoga, foi um barato. Ou seja, o turismo ele traz visibilidade, né? Boa parte dos trabalhos que eu enviei para fora do país, na verdade, isso aconteceu através de turistas que conheceram e levaram. Eu não fiz por uma via formal de exportação. Hoje o país tem a Apex, né? Que é um órgão federal que auxilia as pessoas, né? De várias vertentes de negócios a exportar, mas é um outro assunto, é um assunto formal e burocrático, né? Quais são os desafios que você enfrenta ao trabalhar com essas comunidades artesãs? Eu não diria desafio. O maior desafio é, primeiro, mostrar para a pessoa que a pessoa pode confiar em mim. Que eu sou um cara confiável, que eu estou vindo para somar, né? Porque existe um medo, um receio com relação a isso. Alguns grupos, quando você trabalha com grupos, você tem algumas pessoas que ficam com algum receio. E voltando até a falar de produção, por exemplo, a gente falou um pouquinho de alta moda, de alta costura, né? Você já deve ter ouvido falar de alguns escândalos quando sai aí que uma marca tal está tendo um trabalho que pode ser alguma coisa ali de algum trabalho análogo ao trabalho escravo ou um trabalho sem muita justiça, né? Justiça social, vamos dizer assim, dentro do próprio trabalho. Isso às vezes pode acontecer, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro de grupos, às vezes, chega uma pessoa, por exemplo, uma marca, e fala, eu tenho um grupo de pessoas interessadas em participar. Aí essa pessoa leva o trabalho e essa pessoa muda e ela pode pagar menos para as outras pessoas, enquanto você está achando que está tudo bem, que está tudo dentro das suas regras, né? Regras justas, de trabalho justo, de trabalho valorizado,
a outra pessoa está indo e fazendo a moda, e aí, de repente, você vê, isso nunca aconteceu comigo, mas Mas isso seria tipo as fast fashion, né? Tipo isso ou acontece em pequena escala também, por falta de fiscalização? é fast fashion, é fast fashion e até preta-porter. Por exemplo, marcas de luxo, né, como Chanel e tudo, quando a gente fala em alta costura, isso não acontece, porque isso é feito lá dentro. O que pode acontecer, estou falando de Europa, eu até assisti um filme chamado Camorra, que fala da máfia de Nápoles, se não me engano. E nesse filme existia dentro de Nápoles uma máfia chinesa que conseguia entrada nos ateliês de alta costura, copiavam e já a pessoa estava lançando o vestido de alta costura, uma roupa de coleção, né? Porque não é. E aí ele já estava sendo copiado por falsificadores dessa máfia. Nossa. Isso existe lá fora. Aqui eu acho que já não chega tanto. Mas sim, as grandes marcas aqui se protegem também por conta disso. Vamos falar um pouquinho então de inclusão social. A inclusão social é uma pauta central na sua candidatura. Quais são as suas vivências em relação à inclusão social? Eu trabalhei com muitas artesãs, como eu falei, parte delas não tem o artesanato como principal fonte de renda. Mas tem uma questão aí que vai um pouco além disso. Eu trabalho com senhoras, donas de casa, então tem também a questão da autoestima, da valorização, É muito né? importante. Isso também eu considero uma inclusão. Você está incluindo pessoas que estão ali, talvez um pouco tímidas, sem autoconfiança, e Ou às vezes até você sem nenhuma fonte de renda, nenhuma perspectiva de sim, isso vida. também, uma perspectiva e tudo, mas aí você fala, não, teu trabalho é valioso, você tem talento, você sabe fazer, vamos embora, vamos embora, Valorização. vamos fazer, vamos lá, Fazer né? acontecer. Essa é uma parte. Outra parte muito importante que aconteceu foi quando eu fui convidado pela APAI de Volta Redonda por 2 vezes para participar de uma exposição que acontece ali no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila. Aquilo para mim foi incrível, porque foi o momento que eu consegui trazer unir, né, as mãos dos assistidos junto com as coordenadoras dos projetos da APAI e também com as mãos das artesãs de amparo. Uhum. Então, para mim foi muito enriquecedor. Eu conheci ali os assistidos da APAI, cada um com a sua característica, e eu aprendi muito. Eu adorei, adorei mesmo. Eu tenho muita vontade de voltar a fazer isso em maior escala, inclusive com as mães dos assistidos, né? Porque a PAI você tem pessoas de todos os níveis e tudo. A PAI é uma instituição que eu respeito muito, que faz um trabalho incrível e tem as mães ali. Trabalha também com as mães, os assistidos. A mãe atípica, ela precisa de muita atenção. Hoje se fala muito em inclusão. Nós temos aí uma grande parte da população com alguma deficiência, algum problema, alguma questão, mas que deve participar e ter acesso a tudo que a população geral tem, né? Então, nós temos na sociedade pessoas que não enxergam, então a gente tem que pensar nessas pessoas para acessar eventos públicos, para acessar saúde pública, para acessar todos os serviços públicos, garantir que essas pessoas tenham acessibilidade, né? garantir que essas pessoas tenham acessibilidade. Uma sociedade só evolui quando é uma sociedade mais justa e inclusiva, né? Não é para tratar as pessoas como coitadinhas, muito pelo contrário, é para trazer junto. Uhum. Então hoje você tem empresas que contratam pessoas que dão conta do recado, cada uma dentro das suas possibilidades, mas que tem muito a entregar. Isso acontece com pessoas que estão no mercado de trabalho, com pessoas que buscam oportunidade, com mães atípicas, com crianças atípicas. A gente tem que considerar isso, não é um modismo, né? Quem pensa assim está errado, é algo que entrou para a política, para a vida pública, para nunca mais sair, isso é uma conquista. E você mencionou a criação de empregos, né? E o fortalecimento do turismo e do cooperativismo. Você poderia falar mais sobre isso? Como impacta na economia local? E como que você pensa, né, que poderíamos incluir também esse público de mães atípicas nesse turismo, nesse tipo de trabalho que você realiza? Olha, eu penso que através de instituições como a PAI ou com outros grupos que façam trabalhos semelhantes, a gente pode chegar até as mães dessas crianças e sim trabalhar da mesma maneira como eu trabalhei com artesãs, eu trabalho até hoje, né? Uhum. Então, da mesma Estimular. forma, estimular e contratar os serviços, né?
criar junto, e não somente orientar com relação à criação do artesanato, mas tem mães que, por exemplo, cozinham muito bem, fazem bolos, doces maravilhosos, costuram, fazem muito bem, mas não estão sabendo se vender. Então a gente pode também orientá-las com relação a como se vender, rede social, trabalhar a rede social delas, ensiná-las a trabalhar melhor a rede social. Enaltecer o talento de cada uma, né? Sim, sim, sim. Fazer o cálculo de quanto custa o Às vezes trabalho a pessoa não dela. sabe. Eu cozinho muito bem. Eu costuro muito bem. Mas será que eu devo vender isso? Quanto será que é isso? Aí acaba não fazendo por não ter o conhecimento que você pode ter, né? E aí as pessoas ajudarem a colocar essas pessoas de forma eficiente no mercado. Sim, também calcular o valor do trabalho, o preço final. Não é uma tarefa, é uma coisa assim que você tem que ter muita organização e ali tratar, ver quantas horas de trabalho feito, o que você gastou e tudo ali. Estruturar, né? Estruturar, né, um trabalho que pode ser um trabalho de um normalmente, claro, microempreendedor, mas daí pode até crescer, né, e gerar outros tipos de trabalho, impactando outras pessoas. É bem legal. E agora vamos falar de uma causa que você abraça com muita força, que é a proteção animal. Conte-nos sobre o abrigo que você fundou e como surgiu essa paixão por cuidar de cães e gatos abandonados. Isso vem de longa data. Eu nasci numa casa com cachorro. E eu tive até problemas de saúde na infância, que hoje os médicos iriam dizer assim: não, tira o cachorro. Mas, na verdade, o cachorro ajudou a aumentar a minha imunidade. Mas você tinha asma, bronquite, essas coisas não? Eu tive um problema renal, tomava corticoide e não tinha defesa. Então, mas eu vivia colado no cachorro, não adianta. Isso vem de família. Minha mãe adorava cachorro, meu pai gostava de cachorro. E eu cresci. E quando eu voltei, aliás, no Rio, já na casa que eu morava em Santa Teresa, aí eu tive 4 cães resgatados. Aí quando eu voltei, eu trouxe os cães, e como eu fui morar na fazenda que era da minha família, e aí isso mudou um pouco. Por quê? Porque, infelizmente, no interior, na área rural, é aquela história. Os cachorros nascem nas casas, nas fazendas ou por ali, e aí as pessoas colocam na porteira do vizinho. E aí é um colocando na porteira do outro. Como eu não quero fazer para o outro, que eu não quero que façam comigo, e em respeito aos animais, eu fui acolhendo. Pois é, há 30 anos atrás, 40, né, era um pouco pior. O que acontece agora? A palavra principal da questão da causa animal para mim é o respeito. É respeito ao animal e respeito ao próximo. Então, a pessoa que tem um animal, ela tem um animal de estimação, que a gente conhece essa palavra. O que é estimação? É estima, vem de estima, de uma coisa que é importante para você, pela qual você tem afeto, cuida. Então, hoje também a gente tem o modismo, né? Você tem várias raças, as pessoas querem ter, tem pleno direito de ter o cachorro que quiserem, tá? Mas aí, às vezes, muda a moda, a pessoa muda de vida, quer viajar e tudo, e ela não se programa ou para encontrar um lar para aquele cão que ela vai ter que fazer. Não digo se desfazer, mas algumas pessoas pensam assim, mas ela vai ter que conduzir aquele cachorro para um outro lugar, já que talvez ela não possa. Acontece às vezes, né? Das pessoas realmente quebrar, mudar de vida e não ter mais condição. Agora, o principal é não pode deixar na rua, não pode abandonar. Não pode forçar a sociedade a arcar com uma responsabilidade que é dela. E tampouco o poder público tem essa obrigação de ser responsável por uma coisa que é de responsabilidade da pessoa. O poder público ele deve ser parceiro, mas a responsabilidade é sempre da pessoa. Mas deixa eu entrar num assunto que eu também sou mãe de pet, né? Eu tenho a Gaia, minha cachorrinha, que não quer vir aqui, mas que eu amo tanto. E eu não sei como que é tratado isso, mas nem todo mundo tem dinheiro para levar num veterinário, para comprar um medicamento que não são baratos. E como a gente tem para nós, né? Temos hospitais, SUS e tal. Eu sei que em outras cidades tem esse serviço gratuito para veterinário, atendimento veterinário, medicamentos. Aqui na nossa cidade eu sei que não tem, é tudo pago. Como que você vê isso? Você vê como uma coisa positiva? Você acha que tem que ter esse incentivo? Você acha que todas as cidades devem aderir, ter também essa assistência para os animais? Bom, hoje a gente fala até em famílias multiespécies, né? São famílias diferentes e o cão ou gato
está sempre incluído. Ou o cavalo, depende de onde a pessoa mora, de como ela se relaciona com os animais. É, Barra Mansa tem um projeto de um hospital veterinário. Isso já foi pautado, oficializado, através da atual gestão do Poder Executivo, né? Porque o único que eu conheço é hospital veterinário gratuito, totalmente gratuito, é em Resende. Lá eles fazem um trabalho incrível. Eu, inclusive, levei a minha cachorrinha lá. E lá eles têm um trabalho incrível, assim, com tudo gratuito, tanto com medicamento, consulta. E eu pensei, por que, que não aqui, né? Então, a construção do hospital veterinário foi um compromisso firmado pela atual gestão e vai acontecer. Eu acho incrível, eu só tenho a aplaudir, a apoiar, né? Agora, toda, toda ação em prol da causa animal, através do poder público, ela não pode deixar de levar em conta a questão também da conscientização, né? Então, eu pretendo acompanhar de perto isso, levando boas ideias, tentando somar forças para que a coisa tenha um resultado mais abrangente, que não só seja o alívio para aquela pessoa que tem um cachorrinho que não possa pagar, mas que também conscientize, que chame as pessoas para um trabalho de conscientização mesmo, né? De que aquele animal nunca deverá ser abandonado, né? Então, eu acho que quando você tem esse incentivo, um hospital e tem um medicamento gratuito, isso ajuda muito a pessoa a não abandonar. Porque às vezes abandona por não ter condições de arcar. Como você falou, às vezes muda a questão financeira, não tem condições de arcar. E aí, quando tem essa parte do governo, né, da cidade, que ajuda já é, eu acho, um estímulo a cuidar, a ficar com o seu animal. Sim, tem esse olhar também que é bem interessante. Porém, tem pessoas que o animal fica doente, ela descarta e pega outro. É Isso irresponsabilidade, é né? responsabilidade também. Então, são dois lados que eu pretendo levar em consideração e tentar achar um equilíbrio. E para isso também, falando agora de política, eu pretendo trazer a sociedade, os protetores e o poder público para dialogar e tentar achar uma maneira mais eficaz possível para, primeiro, trazer conforto para essas pessoas que têm os seus animais e têm dificuldade de manter, trazer informação, Conhecer as dores né? dessas pessoas, né? Sim, e também levar informação para essas pessoas e também impactar na questão da redução de animais nas ruas. Isso significa também cuidar para que não tenhamos aí canis clandestinos e também informar as pessoas, né, sobre castração. Hoje o Estado do Rio de Janeiro tem a campanha RJ-PET, que é muito boa, mas eu acho muito importante a gente trazer junto com essa campanha uma espécie de censo animal. E aí quem que poderia nos ajudar? Seriam os protetores. Em contrapartida, o poder público apoia os protetores de alguma forma. Então é um ajudando, colaborando com o outro. Eu acho que não só, como você falou aí, essa parte da castração, mas essa informação. Ah, vamos fazer uma cartilha da vacinação dos cães. Eu não sei se já existe, pode ser ignorância minha, mas que isso fosse divulgado de uma forma mais ampla, para que ficasse de conhecimento público, até para melhorar a qualidade de vida dos animaizinhos e para melhorar o conhecimento dos tutores sobre isso, porque às vezes não sabem. Bom, eu não sei exatamente, eu não sei com profundidade como vai funcionar essa questão. Toda clínica veterinária, ela precisa de insumos, né? Medicamentos, vacinas, produtos, etc. e tal. Com relação às vacinas, hoje a gente tem através da Secretaria de Saúde Pública a vacinação antirrábica. Ela é necessária, ela é obrigatória. Talvez até essa secretaria seja quem vai nos apoiar com relação a esse censo animal, que é importantíssimo ser feito, né? Haja visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando bairros foram inundados e, de repente, mais de 10 mil cachorros em abrigos e as pessoas desalojadas. Cachorros esses que foram, inclusive, encaminhados para outros estados. E, inclusive, muitas doações feitas ainda devem estar lá e até estragaram. Então, assim, para evitar esse tipo de surpresa, Deus me livre, não estou falando de catástrofe, mas veja como é importante ter uma noção mais próxima do real do número de animais dentro das casas das pessoas. Sim. É muito importante. Conta pra gente, você já colheu algum animal em sofrimento? Sim, vários, vários. Eu tive um caso de um animal que estava num estado deplorável, com uma bicheira no rosto, uma bicheira magérrima, um animal grande. Isso aconteceu no Distrito de Amparo. Ele estava com um mau cheiro. Algumas pessoas estavam pensando em matar esse animal.
E eu parei ali, eu coloquei ração para alguns cães, né? Infelizmente, no distrito tem cães abandonados, ou de pessoas que não têm responsabilidade. E eu abri a porta e fui. Quando eu vi esse animal, entrou no meu carro. Ai, meu Deus. Um cachorro grande, eu batizei ele de vermelho, que ele tinha um tom assim de terracota, sabe? E ele era Sei. enorme. Eu acho que ele era Rottweiler com Pitbull, mas, ou com vira-lata, mas era um bruta de um cachorro, já morreu. Mas, nossa, tem esse caso. Tem um caso recente de um cachorro chamado Zeus, que foi levado lá em casa pelo Corpo de Bombeiros. Pra você ter uma ideia, chegou o caminhão do Corpo de Bombeiros. E o cachorro chegou até mim, eu esperando com a guia, 4 bombeiros carregando o cachorro numa jaula. No mesmo dia que ele chegou, o caminhão atolou na entradinha lá de casa, era noite, chuvosa. Aí eu fui lá no canil, ele já estava no canil, eu falei, ah, vem cá, Zeus. Ele veio, fui fazer assim, ele puxou meu dedo, quase arrancou meu dedo. Tadinho. É, tadinho do meu dedo É. também. E aí eu falei, meu Deus do céu. E qual é a raça dele? O Zeus, ele tá lá, ele é labrador chocolate com pitbull. As pessoas estavam falando, ah, é labrador. Eu falei, isso não é labrador puro, que ele tem aquela bocarra do pitbull, cheia de músculo, e o pelo dele é muito curtinho, com a cauda comprida. E depois de alguns meses ele já estava indo bem. Aí teve um dia, véspera do meu aniversário, que eu fui abraçá-lo assim. Aí ele me atacou, me mordeu em alguns lugares na cabeça. Meu Deus. Sim, eu sigo com ele, mas hoje ele é o meu cachorrinho, assim, eu adoro ele. Ele não foge, ele fica lá em casa, ele é muito grato. E é um cachorro que ficou no abrigo, né? Não vai poder sair porque já é um cachorro traumatizado. Esse cachorro, ele com certeza teve um dono muito carinhoso, porque ele não corre atrás de cavalo, não corre atrás de gato, é um bom guarda. Então acho que ele ficou muito sentido por causa do abandono. Talvez o dono tenha falecido, isso eu não cheguei a saber, né? Uma pena. Mas acontece, né? É o que mais acontece ultimamente, mas não tem o que fazer. Mas ainda bem que ele encontrou uma pessoa boa como você, que cuida com tanto carinho, né? Eu queria poder cuidar melhor, porque já a gente entra para um outro lado, que é a questão de quem tem abrigo passa por muita dificuldade. As ONGs, os abrigos, elas precisam de ajuda, né? Mas a gente teve, por exemplo, um momento que aconteceu no Rio Grande do Sul, grupo se formando para mandar ajuda para lá. Mas às vezes você tem pessoas, protetores e abrigos aqui ao lado. É. Então, assim, Falta conscientização. vamos ter um pouco mais de conscientização. Vamos olhar para o lado, É. Não só né? lá porque É lá aconteceu uma longe, catástrofe, né? porque foi uma Catástrofe catástrofe porque não foi planejado, que né? atingiu humanos, É. né? Também foi por isso, e certo, né? Tudo bem, tem que ser assim. O ser humano vem sempre antes, até porque a causa animal ela precisa de pessoas para ajudar a cuidar de uma situação que, se não houver debate, se não houver ações, a gente pode chegar num ponto assim bem complicado. O que falta em termos de políticas públicas para que a causa animal seja melhor atendida? Eu acho que é trazer os protetores como agentes de saúde pública, né, em campanhas anuais, 2, 3 campanhas. Conforme eu te falei, os protetores estão por aí resgatando, salvando, pedindo ajuda, né, pedindo dinheiro. Vamos falar em dinheiro mesmo, porque é preciso, tá? Mas trazer os protetores como parceiros do poder público e o poder público parceiros da causa animal. Aí sim a gente vai ter um grupo ajudando o poder público e trazer a sociedade para um debate, né? Sem hipocrisia, sem fazer drama onde não tem drama, mas trazendo seriedade, porque é preciso falar com seriedade, né? A gente já tem aí uma lei contra maus tratos, que ela até funciona de certa forma, mas quando você encontra um cão abandonado na estrada, os maus tratos já aconteceram, você não sabe quem deixou, como aconteceu. Aí fica somente o trabalho do resgate, né, e tentar salvar aquele cão, arrumar um lar temporário. Então eu acho que o poder público ele pode, deve criar mecanismos através de leis, onde a gente tenha os protetores como agentes, indo de casa em casa buscando informação, né, para ter uma ligação. Tem cachorro? Qual é o dono? Endereço, CPF, quem sabe chip, né? Vamos tentar ver aí preço de chip, será que dá para inserir, né? Porque eu já ouvi falar, eu já ouvi de alguns políticos, ah, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para causa animal. Mas tem dinheiro para tanta coisa. Mas agora a gente tem um hospital público garantido.
Então, provavelmente, eles devem ter a possibilidade de chip dentro de uma política interna ali. Então, basicamente, eu acho que a gente tem que trazer pessoas. Então, trazer protetores sérios, treinar protetores sérios, né? E a prevenção, né? Acho que a prevenção de tudo, para que não aconteça nenhum tipo de tragédia, nenhum tipo de, né, maus tratos, nada. Eu acho que a palavra é prevenção. Sim, e a sociedade, aquela pessoa que passa por um cachorro na estrada, e às vezes passa até por cima, tem pessoas que são assim. Agora, e aquela pessoa, por exemplo, eu ou você, se a gente estiver num carro e entrar um cachorro, talvez eu freie. E se eu causar um acidente? Então, assim, não vamos correr atrás da consequência. Vamos focar na causa. Vamos tentar chamar a sociedade para conversar. Vamos, através dos protetores treinados, entrar na casa das pessoas, conversar, né? Trazer as informações com relação aos animais, com relação aos tutores, né? Conscientizar e também informar, quem sabe através de novas leis, né? É isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre castração, campanha de castração e um pouco sobre o trabalho de castramóveis. A pessoa que mora na cidade, ela às vezes pensa que todos usam rede social e está todo mundo conectado e antenado. Quando você transfere isso para a área rural, gente, você tem famílias que moram ali, trabalhadores rurais e tudo. Outra realidade. Outra realidade. Elas até têm internet em casa, mas elas, né, as pessoas em geral, os trabalhadores rurais, eles só têm um dia de folga, e o trabalho é um trabalho pesado. Então, naquele dia de folga, talvez não seja o dia que ele vai levar um animal Ele vai dar prioridade da para isso. prioridade e vai levar para um castramóvel. É importante a equipe também, ter uma equipe, vamos dizer assim, multidisciplinar, que leve a informação e busque na casa do trabalhador rural, das pessoas, das comunidades rurais dos animais, né? Tudo através do diálogo e traga de volta o animal com as medicações. Aí sim, porque eu moro na área rural. Só o ano passado foram 2 ninhadas deixadas no meu portão, Isso ainda acontece. direto. Engraçado, né? A gente acha que não, mas é porque vivemos. Direto. Bairros periféricos e áreas rurais, direto. E qual seria a saída, na sua opinião? É isso. Protetores cadastrados, parceiros do poder público, buscando informações, levando informações para as pessoas, né? Eu acho que é por aí. A informação é. Tudo. A informação é tudo. A rede social, ela é importantíssima, mas nem todo mundo está ligado e as pessoas fazem mil coisas ao mesmo tempo. Eu acho que nesse caso, então, as pessoas têm que ir até as pessoas levar a informação, né? Sim, tem que ter esse trabalho, porque tem que ter esse trabalho de informação sobre população canina, principalmente vamos falar de cachorro, Uhum. nos bairros, principalmente bairros periféricos, áreas rurais, mas também na cidade, fazer uma pesquisa. Tem que entender de que forma seria. Hoje a gente tem grupos trabalhando para a saúde pública, por causa da dengue, né? Então seria alguma coisa semelhante. Você menciona que seu pai, José Vice Prova, foi uma grande inspiração para você. Como os ensinamentos dele influenciam o seu trabalho e a sua visão para o futuro? Nossa, tenho muito orgulho. O meu pai, né, não está mais aqui. Ele nasceu em 1920, no sul da Itália. Ele não era brasileiro. Ele veio para o Brasil com 3 anos de navio. O pai dele já estava no interior de São Paulo, porque foi depois da Primeira Guerra, a Itália estava falida, né? Então meu pai veio com esse grupo, o grupo Sangoban, como contínuo. E então, por ser um cara assim muito competente, muito trabalhador, com uma visão interessantíssima, ele logo veio para Barra Mansa e a carreira dele foram mais de 45 anos trabalhando, né, para o grupo Sangoban. E então como ele chegou à diretoria, né, na Barbará, e na minha casa iam pessoas, funcionários, às vezes resolver problemas até familiares, pedir conselhos para ele, né? Meu pai evitou divórcio, evitou separação de pessoas que viviam, que trabalhavam ali na Companhia Metalúrgica Barbará. E ele foi muito querido. Ele era um cara muito enérgico, mas ele era muito querido, tanto pela família como pelos amigos. Como ele é mais antigo, assim, as pessoas mais velhas lembram muito bem, então eu encontro essas pessoas na rua. As pessoas assim me parabenizam, inclusive, pela minha candidatura. Falam, poxa, que coisa boa você está vindo. Meu pai era incrível, realmente era incrível. E se reuniu muito em volta da cozinha, porque a minha família é italiana e
Se reúne muito em volta de uma Sim. mesa e gritando. Às vezes você fala assim, é briga, separa. Não, mas é só a minha família. Uma falação, uma falação. Sim. Mas principalmente quando vinham as tias de São Paulo, as irmãs dele, aí tinha uma mesa assim longa, azul, e É, elas faziam a massa, o a gente fala recheio caplão, e aquela capelete. coisa. Mas você sabe que eu só fui gostar da comida italiana depois que eu tive uma experiência que eu vivi na Itália quase um ano. Durante a infância, aquele cheiro do molho de tomate eu não gostava. Eu gostava de batata cozida, arroz e bife. Eu era chato com essas coisas. Mas hoje eu adoro. Né? A comida italiana é fantástica. Eu fui criada com. Minha família é italiana, né? Meu bisavô veio de navio também. E até quando eles vieram, transcreveram o nome errado. Minha família é Marazzi, mas era Marazzi. Então, como eles desciam, escreviam da forma que eles achavam que era, então veio assim. E a gente era da colônia italiana de Porto Real. Então, eles sempre fizeram muita massa. Era capelete, caplão, era turtlim. Então, assim, eu tenho essa memória afetiva com a comida e sempre em volta da mesa, as conversas, né? Sempre em volta da mesa. E eu acho que o italiano tem muito isso, né? De receber as pessoas. Como você falou que seu pai era muito querido, porque é isso, eles agregam as pessoas, Sim, né? sim, sim. Aí essa coisa para a comida, eu amo cozinhar, né? Então eu faço meus molhos. Eu ainda, ó, pode escrever, eu vou fazer um curso de culinária e me aguardem. O que você aprendeu com o seu pai que você gostaria de aplicar se fosse eleito? Bom, meu pai tinha uma visão empreendedora muito interessante, né? Além do trabalho que ele realizou dentro da Companhia Barbará, Companhia Metalúrgica, que hoje é o Grupo Saint-Gobain, meu pai também empreendia e ele olhava sempre vislumbrando coisas, empreendimentos imobiliários, loteamentos, ele olhava e ele também tinha um olhar muito generoso para com as pessoas. Ele sabia ouvir, ele tinha um interesse verdadeiro e genuíno em tudo que qualquer pessoa tivesse para falar com ele. E isso hoje em dia é tão difícil, né? As pessoas, elas parecem que te ouvem, mas não te ouvem. Elas estão só concordando às vezes, mas não estão realmente te ouvindo, né? Elas estão te escutando, mas não estão te Não tá ouvindo. absorvendo. Isso é também um pouco por causa dessa coisa acelerada do dia a dia, Rede social. e tudo, as pessoas estão aceleradas mesmo. Mas meu pai tinha um interesse genuíno no que as pessoas tinham para dizer. E ele tinha uma coisa muito legal. Ele adorava, ele sempre falava, gostava quando uma pessoa tinha sucesso, quando uma pessoa tinha um trabalho, ou podia ser uma pessoa mais simples, mais rica, mas se aquela pessoa tinha uma coisa muito legal, e ele era apaixonado, ele falava pra gente, olha o fulano, olha que coisa linda, Ele incentivava a incentivava pessoa. tudo, e ele trazia isso pra gente, né? Olha que artesanato lindo, olha o ciclano, ele faz uma comida incrível, um negócio, ele tinha assim um prazer, Valorização do e ele trabalho. tinha um prazer pelas coisas genuínas e boas, né, com qualidade. Ele gostava muito mesmo e tinha muita admiração por pessoas também que eram bem-sucedidas, mas que tinham também uma vida pautada também em geração de empregos, que traziam um crescimento, que traziam mais cidadania também, solidariedade. Ele gostava muito disso. Por isso era um ser humano tão querido, como você falou. Ele era mesmo, muito. Por fim, Nicolau, se eleito vereador, quais serão as primeiras medidas que você pretende tomar para começar a transformar suas propostas em realidade? Eu acho que é a escuta. Eu quero ouvir a população. Eu quero ter um canal aberto, né? Se eleito, eu quero ter um canal aberto através de redes sociais e estar sempre ali com as portas do meu gabinete abertas para ouvir, né? Se me chamarem para algum bairro, e eu quero ouvir propostas interessantes, né? Mas você quer ouvir com a visão do teu pai, que realmente escutava as pessoas? Com certeza, né? E tentar buscar o melhor através das leis, através da minha articulação com os colegas ali da Câmara dos Vereadores, né? Porque eu imagino, é a minha primeira eleição, eu não conheço muito bem o ambiente político, na verdade eu não conheço. Eu acho que um vereador ele tem ali que se articular, comunicar bem o que ele pensa e convencer as pessoas da importância das propostas dele. Isso começa dentro da própria Câmara, porque a gente está lidando com pessoas ali dentro também, né? Serão 19 vereadores, então você tem que conversar, trazer a atenção das pessoas, inclusive de partidos de oposição. Então, eu pretendo deixar as ideologias de lado, né, e trazer o diálogo
para que isso impacte positivamente na vida das pessoas, né? E eu acho que o mais importante é você trazer para perto das pessoas essa realidade, porque às vezes a gente vê aí os políticos, vereadores, enfim, e não tem essa proximidade de entender qual é de fato o trabalho dele, o que você pode ou não cobrar, ou falar, ou conversar. Enfim, eu acho que tem que deixar isso mais transparente, para que as pessoas possam ter mais acesso e possa funcionar de forma mais eficaz. Eu vou fazer isso através das minhas redes sociais, eu vou manter um canal aberto, tá? Uma ouvidoria do meu mandato ali, vou ter muito conteúdo na rede social sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu consegui, sobre o que eu tentei e não consegui. Como pode conseguir, né? Como eu posso, como é feito, até para as pessoas também crescerem junto comigo, no sentido de aprenderem junto comigo. Que eu acho que é uma cidade, ela cresce quando os cidadãos também começam a ter consciência dos seus direitos e deveres também. O que você gostaria de dizer para os eleitores que estão conhecendo seu trabalho agora? Pessoal, essa é a minha primeira eleição. Tá? Eu não tenho padrinho político, mas tudo que eu tenho feito nos últimos anos é quase que uma preparação para a vida pública. Por quê? Seja através do trabalho onde eu promovo a tradição do artesanato, valorizando as pessoas do interior e de bairros periféricos, ou seja através da causa animal, tem a ver com a vida pública. E aí eu falei, por que não? Né? Então eu estou aqui me colocando à disposição, se vocês quiserem saber mais, entrar em contato. Eu espero ter a atenção de vocês e, quem sabe, o voto de vocês também. É isso. Nicolau, eu queria agradecer a sua presença aqui e espero que você tenha sucesso na sua campanha, que realmente, de fato, consiga concretizar tudo isso que você planejou, porque é incrível. E vou deixar também aqui as suas redes sociais para que as pessoas possam se informar melhor, né? Então vou deixar aqui na descrição seu arroba, né? Seu Instagram, TikTok, tudo. E é isso, gente. Obrigada, um beijo e até o próximo. Obrigado.